gente vai falar de um assunto muito importante também, que, aliás, todo ano a gente menciona. Não é brincadeira, é um assunto sério, é um assunto que merece e precisa da nossa atenção, principalmente no período onde a gente está vivendo, por conta do medo do amanhã, o medo do futuro, as incertezas, tantas outras coisas que vêm crescendo a cada dia, por conta de toda essa pandemia. E aí, claro, vem gerando várias outras questões. E, inclusive, pesquisas, muito antes da pandemia acontecer, já diziam que esse seria o mal do século, a depressão. E, junto à depressão, vem um fator que é muito preocupante, que é o suicídio, que é o ápice do sofrimento, é o ápice da dor. É onde a pessoa acha que a única forma de solucionar é dando fim à vida, que é algo muito triste, porque, na verdade, isso é uma ilusão, né? Na verdade, eu acho que é um grande sofrimento, ainda maior, né, a pessoa chegar a esse ponto. Então, por esse motivo, a gente vai falar hoje sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio. Grazi Torres está aqui com a gente. Bom dia, Grazi. Bom dia, Carol. Um tema que todo ano a gente aborda, né? Mas eu costumo dizer que a gente não deve abordá-lo só em setembro, mas o ano inteiro. E esse ano foi um ano muito diferente. Tudo que aconteceu na nossa vida, né? O índice, né, de suicídio aumentou muito. As pessoas sempre ficam naquelas, e qual é a classe, qual é a idade, gente? É qualquer idade, é qualquer classe, é qualquer cor. O sofrimento, ele não escolhe aonde ele vai vir. A depressão não tem ali, aquele ali vai ter depressão. E o que acontece nesse período, né, Carol? A gente está vivendo um momento de medo, um momento de apreensão, como vai ser o nosso futuro. A gente sabe que milhares de pessoas ficaram desempregadas, que perderam tudo, que está sem um objetivo de vida. E, com certeza, algumas dessas pessoas não estão sabendo lidar com todas essas mudanças e entraram em depressão. E, muitas vezes, a gente se engana. Né? É muito difícil você assumir para você que você não está bem. Né? Às vezes, tem pessoas que estão em depressão, estão trabalhando, estão vivendo a própria vida, mas a gente percebe uma fala diferenciada, a gente percebe um comportamento diferenciado. Né? Nem sempre a depressão, Carol, a pessoa vai estar em casa, deitada dentro da cama, como eu costumo sempre dizer. Não, às vezes a pessoa vai estar interagindo, trabalhando, falando, conversando, saindo, mas às vezes está em depressão, né? E não busca ajuda. Porque a depressão, todas as doenças mentais, né, tudo que é da alma, do coração, da mente, infelizmente, ainda existe um tabu para as pessoas aceitarem a doença mental. Então, primeiramente, já é difícil a aceitação. Segundo, já é difícil a pessoa buscar ajuda. Porque é difícil para ela mesma aceitar. Não, depressão? Como assim? Não. Algo está errado. E aí, quando percebe que ela não consegue mais ver luz, ver um objetivo de vida, que não consegue mais interagir com o outro, aí sim essa pessoa busca ajuda. Às vezes já está num grau muito elevado. Às vezes já vai buscar quando já está aparecendo esses pensamentos suicidas, onde já não quer nem mais sair de casa. Né? Então, assim, acho que é importante deixar claro que aquelas pessoas que às vezes estão trabalhando, que estão com sorriso, às vezes elas têm um comportamento muito autoagressivo, agressivo com elas mesmas, onde ficam se desqualificando, onde não se acham bom o bastante, onde mesmo assim não vê luz no fim do túnel, não vê luz na própria vida, e são aquelas pessoas que vão estar sempre jogando alguma palavra negativa, uma pessoa muito negativa, é difícil até você conviver com ela, e muito agressiva também. Então, quando você observar que tem uma pessoa que está do seu contexto e que, do nada, pareceu muito deprimida ou está muito agressiva, é o momento da gente parar um pouquinho e analisar, caramba, o que está acontecendo com fulano? Né? E o outro momento são aquelas pessoas que realmente já estão em isolamento. Não querem mais sair do quarto, não querem comer, não querem tomar banho. E o que a gente chama atenção nesse processo dos suicídios é alguns discursos e alguns comportamentos. Né? Que muitas das vezes a pessoa ela tem esse pensamento negativo, para que eu estou aqui, eu não faço diferença na vida de ninguém, o melhor seria se eu morresse, eu sou um peso na vida de vocês. A pessoa se sente muita vergonha de si mesmo, sentem culpa por tudo, e a vida dessa pessoa vai perdendo o contexto, o sentido, entendeu? E aí sim, em alguns aspectos,
quando percebe isso, a pessoa acaba buscando ajuda, né? Porque é difícil, né? A psicoterapia está aí tantos anos e ainda existe um preconceito, né? Por isso que eu acho maravilhoso você trazer para o seu programa a qualidade de vida, né? Você trouxe, né, antes outros profissionais da área da psicologia, e eu já estou aqui há 3 anos, te agradeço muito por isso, porque as pessoas precisam ver que não tem nenhum mistério, que não tem nenhum tabu, é necessário falar. Falar é solução. Né? Como a gente se sente aliviado quando a gente está num dia difícil, quando a gente está vendo o mundo cinza, e você tem alguém para que você pode confiar e que vai estar ali para te ouvir sem julgamentos, que junto com você vai ter empatia com a tua dor e vai te ajudar a encontrar novos caminhos, né? Isso faz toda a diferença. Grazi falou sobre essa questão, né, da saúde mental. Quantas pessoas deixam de buscar ajuda ou por achar que vão dar conta sozinhas? É claro que só um profissional da psicologia vai poder diagnosticar que você tem depressão. De repente, você está passando só por um momento triste. De repente, você está passando só por algum conflito que a psicoterapia vai te auxiliar. Mas um profissional, ele consegue, ele estuda para isso, ele consegue te direcionar. Olha, você precisa de ajuda. Algumas pessoas precisam até de medicação, né, Grazi? Dependendo da situação. E, às vezes, essa depressão, ela pode vir não por uma situação. Às vezes, a pessoa pode entrar em depressão porque ela perdeu alguém, por alguma situação da vida dela. E tem casos também que são até hormonais, né, Grazi? Que isso é importante também a gente falar, para as pessoas não se sentirem culpadas, porque eu acredito que quem não tenha motivo, entre aspas, às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu tenho uma vida maravilhosa que tanta gente queria ter, e aí, às vezes a pessoa entra mais em depressão ainda, se culpando por estar sentindo tudo isso, né? E aí eu acredito que Grazi pode se colocar muito melhor, com muitas ferramentas, para mostrar para quem está em casa que, às vezes, não é nem uma questão do que a pessoa está vivendo, né? É uma questão, às vezes, hormonal ou alguma outra coisa. Sim, Carol. A depressão, ela é hereditária e ela é hormonal. Às vezes você não, o seu corpo, a taxa do hormônio, né, da serotonina, né, aquele que dá aquela sensação de alegria, de prazer, às vezes está baixo em você, e aí acaba te dando. E também tem o transtorno de humor, né, que às vezes a pessoa oscila, né, às vezes está muito eufórica, às vezes está muito depressiva. Por isso que também é muito importante essa avaliação de um psiquiatra. Ah, não pode ser um clínico? Não, tem que ser um psiquiatra, porque ele estuda justamente as doenças da mente, né, as doenças mentais. Então, ele vai poder avaliar. Às vezes, tem pessoas que tomam medicação. E tem pessoas que têm depressão que não é hereditário. E, às vezes, não é uma questão hormonal. E às vezes, não sabe o porquê. Entendeu? Às vezes, não tem uma queixa. Porque, assim, gente, quem nunca ficou triste? Quem nunca teve um dia que falou assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Quem nunca teve esse pensamento, esse questionamento? A gente tem. É normal a gente pensar sobre a nossa vida. É normal a gente ficar triste. É normal aquilo que a gente queria conquistar, a gente não conquistou. Quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente tem o luto e a gente fica triste. Às vezes perde o emprego. Às vezes aquela amizade que era tão importante para você não está mais com você. Perde relacionamento. Então, assim, tem várias coisas que acontecem no longo da nossa vida que a gente vai passando e que a gente vai tendo esses momentos de estar para baixo, de estar triste. É importante observar o tempo. Porque a tristeza é uma emoção natural e que em algum momento da sua vida você vai ter. E tudo bem por isso. Sabe? Tudo bem de você não estar feliz todos os dias. Tudo bem de você não estar alegre, não estar pulando, não estar gritando. A gente precisa aceitar as emoções que acontecem no nosso dia a dia. A gente precisa se aceitar. A gente precisa se autoconhecer para entender que tudo bem por eu não estar bem. Né? E ter depressão, muitas pessoas não aceitam. Não aceita o diagnóstico, não aceita tomar medicação. E aí o corpo começa o quê? A rejeitar a medicação. A pessoa começa a tomar o medicamento e começa a passar muito mal. Por quê? Claro, existem milhares de substâncias, né, milhares de medicação. E vai ter medicação que não vai combinar com você. Vai ter medicação que nos primeiros dias vão te dar reação, porque é normal. É uma droga que você está ingerindo, que o teu corpo não está acostumado. Mas muitas vezes é um processo emocional, onde a pessoa não aceita a medicação, passa muito mal, e aí você precisa suspender. Vai na parte
das outras terapias, né, que a gente pode trabalhar com acupuntura, auriculoterapia e própria hipnose, e também com os remédios tranquilizantes, né, naturais. Mas é muito importante ter essa avaliação, porque a pessoa tem vergonha, a pessoa não se assume, a pessoa tem medo de ir no médico e falar, olha, não estou sabendo lidar. Então, assim, observe os sintomas. Se passa 2 semanas, você está direto, todos os dias, naquele quadro, peça ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha, não se sinta culpado. Isso acontece com todo mundo, né? Qual o momento da sua vida que você nunca se sentiu deprimido por 2 semanas? Tem pessoas que vai ressignificar a vida, vai entender o que está acontecendo e logo depois vai conseguir superar. Mas vai ter pessoas que não, e tudo bem por isso em pedir ajuda. Tem que falar sobre os sentimentos, né? E as pessoas em volta, às vezes, não aceitam, né, Carol? É muito mais fácil assim, poxa, fulano não está bem, porque está mancando, porque está bem com uma fratura, porque está cortado, levou ponto. Agora, aquela doença da alma, é muito difícil as pessoas aceitarem. Nossa, mas ela é tão bonita, ela tem uma família, ela tem uma casa, ela tem um emprego, ela tem carro. Tá, mas a alma está sentindo vazio. Não é isso, é algo de dentro, gente. É algo muito sério. E não adianta virar para essas pessoas e falar, você tem tudo, como você pode estar triste? Eu acho que até reforça aquilo que eu estava, antes, né, de fazer essa próxima pergunta. Acho que reforça a culpa da pessoa já estar se sentindo assim, né? Falar, poxa, de fato, não tenho motivo. E aí a situação vai se agravando, porque a pessoa tenta fugir daquilo que ela está sentindo e o negócio vai crescendo, porque ela não vai lidando com a situação. Então, é muito complicado. Grazi, qual seria a dica que você poderia deixar, se é que a gente pode falar assim, mas para uma pessoa que hoje se encontra numa situação dessa, ou por estar desempregada, ou por não ter motivo, ou porque, de repente, ela já sabe que na família ela tem um histórico, uma tia, uma avó, uma prima, enfim, pessoas que vieram na mesma família com essa questão da depressão, enfim, não importa qual seja o motivo. Qual é a dica que você deixaria para essa pessoa que assistiu agora essa nossa conversa e pensou, poxa, eu acho que eu estou com depressão? Porque às vezes você acha e não está. Ou às vezes você não acha, está na dúvida e está, né? Eu acho que só um profissional mesmo para te avaliar e te dar essa definição, né? Essa resposta. Então, qual seria essa dica para essas pessoas? Buscar ajuda. Falar sobre o que está sentindo, né? Buscar uma ajuda psicológica, né? De um psicólogo, de um psiquiatra. Não se sinta envergonhado, não tenha medo. Fale. Às vezes a gente sempre tem um amigo, né? Alguém da família que a gente pode contar, pode confiar. Fala com aquela pessoa, poxa, hoje eu não estou legal, hoje eu estou estranho, hoje eu estou angustiado, hoje eu estou triste. Me ajuda. Fala alguma coisa bacana, né? É importante isso. Primeiramente, buscar uma ajuda ali perto. Acho que é a primeira coisa, né? Acho que quando a gente não está muito legal, até para a gente pensar no que a gente está sentindo. Porque quando a gente começa a verbalizar, a falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, as coisas vão clareando dentro da gente. A gente vai se percebendo assim, caramba, o outro também tem. Então, aquela pessoa, né, que está ouvindo, seja empática, se coloque na dor do outro. Você pode não aceitar a depressão, mas se o outro está te buscando como ouvinte, ouça, pegue na mão, acolha, dê um abraço, diga o quanto aquela pessoa é importante, aquela pessoa é especial, isso também é muito importante. Então, a primeira coisa, fale com alguém da sua família, até para essa pessoa, de repente, te acompanhar, porque a gente nunca sabe o grau da depressão de alguém, né? Eu já tive pacientes que andava na rua e atravessava a rua sem olhar se está vindo carro ou não, sabe? Ela estava num processo altamente suicida. Então, assim, se você está percebendo que algo tá legal, que não está legal, busque uma ajuda, né, de um psicólogo, uma ajuda psiquiatra e vai com alguém. Então, converse com alguém. Olha, eu estou estranha. Você pode me acompanhar? Não tenha medo, não tenha vergonha. A depressão é uma doença que já existe há milhares de anos e a gente pode curá-la, né, através da medicação, através de uma boa terapia, um olhar para dentro, essa autotransformação. Então, assim, acho que é importante ter o outro. Como o apoio da família é importante, dos amigos é importante nesse momento, assim. Quando a gente não está bem, a gente quer colo. A gente quer um afago, a gente quer ouvir do outro que a gente é importante, que a gente é especial, que a gente faz a diferença. E nem sempre a gente ouve isso das pessoas que estão do nosso lado.
E às vezes as pessoas não falam, ou porque não foram criadas dessa forma, ou porque você nunca pediu, né? E tem pessoas que têm aquela questão, eu não vou pedir, porque se eu pedir não é verdadeiro, né? Tem isso, né? E não tem nada a ver, né? Se você quer um elogio, se você quer ouvir alguma coisa, peça, não tenha vergonha. Então, assim, agora eu vou deixar um recadinho para a família também, que é importante. Tenha empatia. Ouça o outro, observe se o comportamento, né, de algum familiar, de algum amigo está diferente, que aquela pessoa está mais isolada, se aquela pessoa perdeu um pouco o interesse de fazer as coisas que ela fazia com tanta vontade. Isolada, gente, é isolada até das redes sociais, porque às vezes você está dentro do quarto, mas você está ali vendo vídeos, está postando um monte de coisa, e não, às vezes a pessoa está isolada mesmo, ela está com o telefone desligado, ela está com a televisão desligada e ela está dentro da cama, literalmente. Então, observe se o comportamento de algum ente querido seu, de algum amigo mudou, se aquela pessoa que você sempre mandou mensagem, sempre te respondeu e de repente para, se ela veio com um comportamento assim diferenciado, com alguma fala, não sei para que eu estou aqui, eu não sei para que eu sirvo, é melhor eu morrer, não vejo mais sentido na minha vida acabou. Fica atenta, porque são os sinais que a pessoa dá. Né? Às vezes a pessoa, no contexto familiar, começa a arrumar as coisas. Né? A fazer testamento, começa a dar algumas roupas. Você gostava tanto dessa camisa, eu vou te dar, Carol. Começa a dar as coisas, começa a arrumar a documentação. É como se a pessoa já estivesse se despedindo mesmo. Existem vários sinais que são esses, né? Se você percebe que alguém tem depressão ou que está com esses pensamentos, fique próximo a essa pessoa. Busque ajuda por ela, vá com ela, incentive, dá carinho, diga o quanto ama, sem julgamentos. A gente não está aqui para julgar ninguém, porque a gente não é melhor do que ninguém. E uma coisa muito importante, deixe essa pessoa longe de coisas de perigo. Faca, corda, cinto, remédios. Tudo que pode ser usado para a pessoa poder fazer alguma coisa. Uma coisa que é muito comum é que, às vezes, a pessoa inicia com aquele processo de automutilação. Então, se você percebe que tem algum adolescente, alguma criança ou algum adulto que está nesse processo de automutilação, busque ajuda também, porque é muito sério. E eles vão buscar qualquer coisa, gilete, régua do colégio, caneta, lápis, fazem ponta bem afiada e fazem. Porque, na realidade, a pessoa não quer morrer. A pessoa não quer mais sentir o que ela sente. A dor, né? A dor é uma dor na alma, é uma dor no coração. E é difícil até para a pessoa explicar o que ela está sentindo, porque nem ela sabe. Porque não existe, às vezes, uma palavra para significar o que você está sentindo. Você simplesmente sente essa dor. Né? Então, muitas pessoas encaram a depressão como frescura, como quer chamar atenção, quer se aparecer, está fazendo drama, está de mimimi, está de preguiça, não quer sair da cama. Isso aí é falta de Deus, isso é falta de fé, isso é falta de um trabalho, isso é falta de um objetivo. Não, isso é falta de luz interna, isso é falta de amor. Né? Às vezes o amor próprio. Às vezes, o autoconhecimento. Então, se você se encontra nesse processo, que está precisando de ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha. Busque um profissional, busque alguém da sua família, se abra, mas fale sobre seus sentimentos. Não deixe isso para depois. A sua vida vale ouro, você é importante. E a gente tem que ajudar as pessoas. E como eu vi como aumentou, sabe? Sempre, né, o país era um dos países que tem, da América Latina, com o maior número, né, de suicídios. E como aumentou e triplicou, né, no mundo inteiro por causa de tudo que a gente está vivenciando. Então, não deixa para depois. A sua vida é importante. Então, peça ajuda, converse com alguém. Né? Tem o Centro, né, de Valorização à Vida, que é o número 188, que sempre tem profissionais ali da psicologia disponível para poder te ouvir, para poder te orientar. Então, não tenha vergonha. Você nem precisa dizer quem você é. Você só precisa falar, né, abrir o seu coração. Isso é o mais importante, gente. Então, fica com esse recadinho de hoje tão importante que a gente traz aqui todos os anos. E acho que toda semana, quando falamos sobre a saúde mental, quando a gente tenta trazer à tona, compartilhar tudo que vem realmente à nossa mente, coisas que todos nós sentimos. A vida não é o Instagram, onde só tem coisas lindas e maravilhosas, que são uma delícia, claro, que faz parte também. Mas a vida real é cheia de altos e baixos, a gente precisa saber viver com esses altos e baixos
e buscar ajuda quando a gente não se sentir capaz de resolver sozinho, porque isso é extremamente humano, né? Todos nós vamos ter momentos na nossa vida que a gente vai precisar ou de um profissional ou, no primeiro momento, de alguém próximo para chegar nesse profissional, mas é importante que você faça, ainda que faça no automático. Eu estou sentindo isso muito forte em mim, eu vou fazer, eu vou pedir ajuda, mas eu não sei nem por onde começar. Não tem problema, o importante é que você peça ajuda, o importante é que você saia desse sofrimento solitário e compartilhe com alguém, vai ficar um pouquinho mais leve. E aí você vai conseguir passar por isso de uma forma mais tranquila, tá bom? Esse é o nosso desejo, como a Grazi falou. A gente não cita exatamente a questão do suicídio o ano todo, mas a partir do momento que a gente trabalha aqui toda semana, e agradeço a Grazi, que já está há 3 anos aqui com a gente, agradeço a todos os profissionais da psicologia que abraçaram também o nosso programa ao longo desses 10 anos, isso é muito importante, porque cada pauta que a gente fala sobre a mente humana, a gente desperta um clique positivo no coração das pessoas. Então, acho que isso faz muita diferença. Queria te agradecer, Grazi, o tempo é curtinho, a gente tem um projeto aqui para colocar no ar pessoal, mas queria te agradecer e que Deus nos abençoe para que a gente continue aí nessa missão. É verdade, né? E que missão, né? É um tema muito delicado e muito sério, né? Você vê pessoas, crianças, adolescentes e adultos morrendo, a gente precisa, né, cuidar, né? Então, cuide de quem você ama e cuide de você. Muito obrigada, viu? Gratidão por tudo. Agradece. A gente que agradece. O profissional da psicologia é um guerreiro com a voz doce. É isso, gente. E espero que você que está em casa tenha recebido essa mensagem aí de coração aberto. E se não foi para você a mensagem, repasse para alguém, tá bom? O programa fica salvo lá no nosso Facebook. É só você entrar, acessar o Facebook da TV Petrópolis, que você consegue repassar aí o link para alguém que precisa